O cenário da crise energética no Brasil em 2015 é sombrio. Apagões, falta de água nas usinas hidrelétricas, contas bilionárias. O sistema elétrico brasileiro está sobrecarregado e trabalha no limite. No Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, os picos de energia estão sempre muito próximos do recorde histórico, criando a condição técnica necessária para que novos apagões aconteçam. A situação é muito pior do que a de 2001, quando o Brasil sofreu com os apagões e teve que adotar um racionamento para vencer a escassez. O quadro só não é mais drástico porque as usinas termoelétricas que produzem eletricidade a partir do óleo diesel estão funcionando a plena carga desde o ano passado. Mas elas não conseguem suprir a energia necessária para que o nível das represas volte a subir. A operação delas é caríssima e o governo vai deixar de subsidiar o setor. Os consumidores vão ter que arcar com um aumento de até 60% na conta de luz até o fim de 2015. Algumas usinas já estão completamente sem água. É o caso de Ilha Solteira, no Rio Paraná, que é a terceira maior do Brasil, e de Três Irmãos, no Tietê, onde o nível chegou a zero e até a hidrovia Tietê-Paraná teve que ser paralisada. Para piorar, a maior parte das obras de geração e transmissão está atrasada. Segundo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, pelo menos 35% das obras de geração de energia estão fora do cronograma. Na usina de Angra 3, o atraso já chega a 4 anos. Ela deveria fornecer energia desde o ano passado, mas a previsão é de que só comece a funcionar no fim de 2018. Na área de transmissão de energia, das 157 construções em curso, 81, mais da metade, estão atrasadas. E como crescer com a crise já instalada? Segundo empresas de consultoria, a queda do PIB, o Produto Interno Bruto, projetada por economistas em 0,5% para 2015, pode chegar a quase 2% só por causa de um eventual racionamento de energia. Quais os planos do governo para restabelecer a produção e a transmissão de energia no país? Como será o programa de eficiência energética que será lançado em breve? Um desafio para o ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, nosso convidado de hoje do Canal Livre. Boa noite. Para entrevistar o ministro Eduardo Braga, estão comigo aqui na bancada os jornalistas Fernando Mitre, Celso Ming e Rafael Colombo. Ministro, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Ministro, Deus parece que não ajudou a gente do jeito que precisava. Nós estamos chegando em quase 15% das reservas nos reservatórios das hidrelétricas. E agora, a quem que nós vamos recorrer? Não, Deus tem nos abençoado, porque nós temos conseguido, com muito trabalho, com muita dedicação e com um planejamento que vem sendo construído ao longo do tempo, manter um sistema elétrico que interliga bacias. Veja, nós temos uma crise de abastecimento de água na cidade de São Paulo, mas a cidade de São Paulo não tem um aquaduto que possa trazer água, por exemplo, de um aquífero Guarani para resolver o problema da nossa cantareira. No entanto, no setor elétrico, nós temos linhas de transmissão que trazem energia, por exemplo, de Itaipu para o Sudeste. Trazem energia de Tucuruí para o Sudeste e para o Nordeste. Ou seja, no setor elétrico, além das linhas de transmissão, nós temos outras matrizes de geração de energia. Nós não temos apenas a matriz hidráulica. Aliás, as térmicas é que são as nossas energia de base. Energia de base é aquela que se chover ou se não chover, nós teremos. Se ventar ou se não ventar, nós teremos. São exatamente as térmicas. Mas elas só são 20% da matriz. Nós temos hoje no Brasil 23 mil megawatts de térmicas, contra apenas 5 mil que tínhamos em 2001. Hoje o Brasil precisa, para sua ponta de carga, algo como 85 mil megawatts. Nós temos, portanto, 23 mil megawatts de térmicas, e de térmicas que estão no Sistema Interligado Nacional. Além das térmicas que estão no Sistema Interligado Nacional, existem outras térmicas que nós estamos, inclusive, mapeando, que nós estamos, inclusive, estruturando para que nós possamos usar caso seja necessário. Claro. Portanto, apenas para
esclarecer ao nosso telespectador, porque tivemos uma introdução do programa que fez um diagnóstico que é preocupante, que é desafiador, mas que eu gostaria de dizer que nós estamos efetivamente trabalhando e trabalhando firmemente para que nós possamos ter cada vez mais segurança energética no país. Nós temos hoje o equivalente a uma Belo Monte em biomassa de energia gerada. Nós temos o equivalente a uma Belo Monte de eólica que gera energia. Portanto, nós temos hoje ainda espaço para continuar trabalhando e manejando. O que nós tivemos no dia 19, apenas para a gente poder começar o debate, no dia 19 de janeiro, que vocês chamam de apagão e que nós chamamos de corte de carga prudencial, porque o que houve foi que houve uma limitação em uma das linhas que traz energia do norte do Brasil para a região sudeste. E com esta limitação, o que aconteceu? No pico de carga, nós tivemos uma carga maior do que a geração. Isso faz com que haja variação de frequência, a frequência de 60 Hz, que é usada no setor elétrico brasileiro, sofre uma variação e os eletrodos e mecanismos eletromagnéticos e eletromecânicos de proteção de algumas usinas foram acionados. Mas naquele dia até 19... que houve a queda da nossa usina Ney Braga, da Copel, porque o sistema de proteção de variação de potência reversa foi acionado indevidamente. E 1.270 megawatts saíram do ar. E logo em seguida a frequência caiu e teve que retirar Angra 1 por matéria de segurança. Portanto, foram uma sequência de fatos que levaram 55 minutos. Entre o momento em que nós tivemos a variação de frequência que desligou Ney Braga, a volta da carga plena, levamos 55 minutos. Portanto, aquilo que nós estamos chamando pela imprensa de apagão foi uma intercorrência que aconteceu no sistema, efetivamente porque houve uma limitação na nossa linha norte-sul, que acabou desencadeando uma série de intercorrências não programadas. Isso foi muito discutido e vai continuar sendo. Claro, claro. Mas, ministro, o senhor colocou aí como um dado muito positivo que 25%, cerca de 25% da nossa produção de energia vem das termoelétricas. O senhor parece estar muito satisfeito com isso. Eu acho que essa pode ser uma má notícia, ou, no mínimo, uma notícia discutível. Nós sabemos o que são as termoelétricas e o tipo de energia que produz, o preço que produz e o que acontece com o ambiente onde elas estão inseridas. E pelo que o senhor falou, parece que o senhor pensa em aumentar mais ainda as termoelétricas. Eu pergunto, será que não é o velho e bom rio que vai nos dar a solução? Os reservatórios das grandes hidrelétricas? Mitri, me permita fazer aqui uma comparação com o panorama mundial de geração de energia. Veja, nós estamos falando de 25% de geração térmica. Isso. O mundo fala de 75%. A Europa gera quase que 80% da sua energia com usinas térmicas. Sim, mas isso significa o quê? Que o preço não é absurdamente caro em relação aos outros e não é poluente? Não, calma. Depende da matriz energética. Se você está falando de gás natural líquido, ele tem um efeito na questão de emissão de gases muito mais mitigado do que outros combustíveis. O que nós precisamos entender desde já, de que é sempre saudável nós termos energia hídrica. Agora, claro, é preciso ter água para ter energia hídrica. Senão, nós precisamos ter outras fontes de energia. Veja, você fala de reservatórios na Amazônia. Eu sou da Amazônia, fui governador do Amazonas durante 8 anos. Eu vi, e sou engenheiro eletricista. Aliás, lá eu tenho o maior aquífero do país. Né? Então, mas aqui também tem um dos grandes, que é o Guarani. O de lá é o dobro. Mas o daqui é muito grande. Né? E lá nós temos o Rio Amazonas, enfim. Mas eu vi o Rio Amazonas secar em 2005. E aqui neste programa, eu já falava 10 anos atrás que nós tínhamos que cuidar das nossas florestas. Eu criei o Bolsa Floresta. Eu disse que nós tínhamos que cuidar das nossas matas ciliares em torno dos grandes reservatórios no sudeste brasileiro.
Nós dizíamos que as nascentes dos rios não podiam ser mortas como estavam sendo mortas há 10 anos atrás. E nós dizíamos que tínhamos que mitigar o clima, porque a floresta, para ficar em pé, ela precisava valer. E para isso tinha que se reconhecer os serviços ambientais que ela prestava. Mas, ministro, eu falava isso há 10 anos, Mitri. Mas agora, aqui no Canal Livre você falou. Eu falei aqui. Lembra? Portanto, apenas para deixar claro é o seguinte, eu defendo uma relação custo-benefício com a natureza positiva. Agora, o que nós não podemos achar é que nós vamos cometer novos crimes, como a hidrelétrica de Balbina, que gera uma área alagada gigantesca e gera 125 megas de energia. Mas você acha que no custo-benefício a gente fez certo ao abrir mão de reservatórios? Por exemplo, ao manter as termoelétricas que poluem muito, acionadas por tanto tempo, esse custo-benefício está valendo a pena? Deixa eu dizer uma coisa ao telespectador. Se nós não tivermos energia de base, e energia de base, ela, no mundo, ela é térmica. Não é no Brasil, ela no mundo. Nós não temos como mudar esta tecnologia, não se há. Um país como o Brasil pode perfeitamente investir, né, nas hidrelétricas por razões óbvias. Mas nós estamos investindo em hidrelétricas. E desprezar um pouquinho as termoelétricas. Mas nós estamos investindo em hidrelétricas. Mas o senhor está muito entusiasmado com as termoelétricas? Não, nós não estamos entusiasmados com as termoelétricas. Ao contrário, o que nós estamos fazendo é concluindo o Telespires, que fica pronto agora, no primeiro semestre de 2015. 1.800 megawatts de energia. Mas, ministro, todas as ideias estão atrasadas, de acordo com a informação do próprio Enes, pelo menos um ano. Bem, Telespires não está atrasada, Telespires está no cronograma. Belo Monte teve atrasos? Teve. Mas quem é que não lembra a campanha que se fez contra Belo Monte? E o senhor não acha que o reservatório de Belo Monte podia ter sido muito maior? Aí é que está o ponto. Ou os não. reservatórios, nós temos regiões no Brasil que são propícias a reservatórios. E esta região, ela está localizada no sul de Minas, no centro-oeste, no sudeste brasileiro. Por quê? Porque aqui nós temos grandes desníveis. Há um trabalho que está sendo feito pela Agência Nacional de Águas, em complementação a um trabalho do Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério de Minas e Energia e o Ministério de Ciência e Tecnologia, para que nós possamos ter todo o mapeamento do zoneamento aonde podemos fazer grandes reservações hídricas, nos lugares onde o custo-benefício ambiental, para o uso múltiplo da água, para o uso energético da água, seja apropriado. Mas onde tem menos água também, né, ministro? Tem menos água porque o ritmo hidrológico mudou. O ritmo hidrológico, ele é o do clima. O clima, até hoje, não há tecnologia, a não ser se cuidar bem do meio ambiente, para que você possa ter influência sobre o microclima. Nós também estamos estudando isso. Existem institutos de ciência e tecnologia hoje no Brasil dedicados a se encontrar respostas para a questão do microclima. Agora, por favor, não vamos confundir o telespectador. Nós não temos como, não apenas pelas questões da legislação, mas pelas questões do custo-benefício da ciência e da tecnologia, cometer crimes ambientais na Amazônia com proporção que nós não sabemos qual será o custo no futuro. Como nós dizíamos há 10 anos atrás, que íamos pagar um preço se não agíssemos na mitigação do que estava acontecendo e hoje estamos pagando, se nós errarmos na Amazônia, repetirmos erros do passado, qual será o preço que as futuras gerações vão? Ministro, pergunta isso, racionamento. Vamos ter racionamento? Não vamos ter racionamento? Qual é o risco de que teremos racionamento esse ano? O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, inclusive, publicou esta semana o seu boletim, mostrando que o nosso risco hoje está em 6,2%. A estruturação do nosso setor elétrico ela está preparada para um risco de 5%. Ou seja,
com a maior crise hidrológica de todos os tempos, na série histórica que o Brasil tem registro, nós estamos, neste momento, 1,2% acima do risco estrutural do nosso setor elétrico. Compara Veja, com 2001, como é que é esse risco com 2001? Olha a diferença do que aconteceu. Pelos próprios indicadores do ONS. Permita-me esclarecer, para que não fique dúvida. Vamos àquilo que ainda há pouco o companheiro colocava. Em 2001, você sabe quanto tinha de água nos nossos reservatórios? 70%. E nós racionamos. Por quê? Porque o setor elétrico, em 2001, não tinha as térmicas, não tinha as linhas de transmissão, não havia interligação do norte com o sudeste, do norte com o nordeste, do sul com o nordeste, que hoje existe. Apenas para o telespectador ter uma ideia, este ano... Não tinha Argentina também, né? Mas a Argentina, ao contrário, em 2001, a situação da Argentina era muito mais favorável do que agora, porque a Sol, que era a empresa privada de petróleo da Argentina, naquela época, era uma empresa extremamente bem administrada e que tinha sobra de gás natural para vender. Tanto é que construiu-se, naquela época, um gasoduto até Uruguaiana. E nós temos uma térmica em Uruguaiana, que, aliás, nós estamos despachando agora, porque nós vamos ter gás barato neste momento. Há um negócio de oportunidade através do gasoduto da Argentina, com gás nosso passando pelo gasoduto da Argentina, e nós estamos despachando essa térmica. Então, veja, a situação entre 2001 e 2014 é completamente distinta. Mas, ministro, Nós tínhamos, naquela época, um parque que dependia quase que especificamente e totalmente de questões que hoje nós temos muito mais diversidade na matriz energética para trabalhar. É completamente diferente. E o que é importante explicar para o telespectador é que nós estamos, portanto, hoje, com um sistema elétrico muito mais robusto do que nós tínhamos e diversificado do que nós tínhamos em 2001. Aí vem a pergunta: é barato? Não, não é. Mas a minha a pergunta energia mais cara que existe é não ter energia. Mas a minha pergunta é outra. É não ter energia. Sabemos que a solução que o senhor dá é a solução da termoelétrica e sabemos já o que ela significa, mais preço, poluição e tal. Mas o senhor também fala em investimento, expectativas na área hídrica, então isso talvez compensasse. Mas eu vou fazer uma pergunta bem objetiva. Vamos lá. Há uma informação do ONS que mostra o seguinte: em março, os reservatórios do Centro-Oeste e do Sudeste têm que estar com 30%. Se não tiver com 30%, nós teremos racionamento. Estamos com 16,8%. O senhor acha que até março nós vamos ter 30%? Provavelmente não. E aí vem a minha pergunta, que retoma do Celso. O senhor está com um plano já de racionamento preparado? Mitre, deixa eu explicar para que não fique dúvida. A ONS apresenta um relatório, e esse relatório é público, onde ela mostra o MLT médio, ela mostra a ENA média, a ENA é efluência, ou seja, não basta chover, é preciso que chova, que o solo esteja úmido, para que a água possa fluir e ir até os reservatórios. Mas tem esse dado lá também, tem que ter 30% em março. Não, me permita explicar, porque colocado da forma que você está colocando, não é justo com o telespectador que talvez não conheça como é o modelo matemático que a ONS usa para poder assegurar o seguinte: o problema não é os 30% em março. Nós temos que chegar em novembro com não menos do que 10% de reservação hídrica nos nossos reservatórios, com uma carga de MLT que seja da ordem de 78% a 80%, para que nós possamos, no período seco, ter energia hidráulica suficiente. Agora, então, o senhor fala em 10% na média do país. Nós estamos falando, nós temos a média do país sempre é 10%, porque esse é o nosso limite prudencial.
sempre a 10%. Três Marias e Furnas já estão abaixo. Já estão abaixo, mas nós não dependemos exclusivamente de Três Marias. Hoje Três Marias está abaixo, Furnas está com algo como 9 e pouco, próximo de 10. 8 e pouco, eu não vi esse número de hoje, não. 9,6 eu vi hoje. Eu vi hoje também 9,6, foi o número que eu vi hoje. E eu também não estou operando o computador aqui na hora para ver em tempo real. A gente checa aqui. Mas seja 8,8 ou 9,6, o que nós estamos dizendo é o seguinte: nós estamos acompanhando o clima para e passo. Ninguém quer, sinceramente, pergunte para o telespectador se ele deseja o racionamento. O racionamento é a última das últimas alternativas. Se ele for inevitável, nós temos que estar preparados para ele. Agora, nós temos que trabalhar e trabalhar fortemente e de forma planejada para que ele não ocorra, para que ele possa não existir. Todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, todo o investimento que vem sendo feito, e olha, eu estou há 36 dias no Ministério, fazendo um trabalho com uma equipe dedicada. O senhor pegou um quadro bem estimulante, né? Bem estimulante, mas veja, nós estamos conseguindo administrar uma crise hídrica. Nós estamos falando de 2001. No Sudeste, em 2001, eles tinham o dobro de água do que nós temos hoje. E nós estávamos racionando 20%. Hoje, nós estamos com 16%. E não estamos racionando. Pergunte ao telespectador se ele prefere hoje nós estarmos com uma energia térmica funcionando e garantindo que tudo esteja funcionando no Brasil, com um grande desafio, tem um custo alto, é verdade, mas está funcionando, ou ele prefere o apagão, o racionamento, ou ele prefere a não existência da alternativa de uma matriz energética. O nosso dever é montar um sistema elétrico que possa mitigar os desafios. E é isso que nós estamos fazendo. E, olhe, Belo Monte entra em funcionamento em 2018, Telespires, como eu disse, entra este ano. Em janeiro deste ano, 2 hidrelétricas em Macapá entraram em funcionamento. 2 hidrelétricas. A terceira entrará até o início do segundo semestre. Giral está um problema, né? Giral já está funcionando. Sim, mas está um problema. Problema Claro, estão funcionando com 22 turbinas, devia ser 38. Mas, veja, nós tivemos um problema em Giral e outro em Santo Antônio que vocês mesmos noticiaram. Nós tivemos rebelião, tocaram fogo em canteiro de obra, tivemos uma série de desafios. Veja, é simples você olhar e dizer assim, não tem 22, tudo bem, o senhor está 22 explicando, turbinas. Agora, eu quero dizer que no mês de janeiro, turbinas novas entraram em funcionamento. Neste mês de janeiro, Mitre, 510 megawatts novos de diversas matrizes entraram em funcionamento. E em fevereiro, outros 600 megawatts entrarão em funcionamento. E até dezembro, quase 6.400 novos megawatts entrarão em funcionamento. E nem tudo é térmica. São hidrelétricas, são eólicas, são de biomassa. Teremos agora um grande incremento no que nós chamamos de fotovoltaicos combinados. Agora mesmo, na área setentrional da Bahia, nós estamos com um experimento com uma empresa chamada Renova, onde nós estamos, durante o dia, produzindo energia fotovoltaica e durante a noite produzindo energia eólica sobre a mesma linha de transmissão. O Brasil está avançando e o Brasil está conseguindo, no maior desafio hídrico do seu registro histórico, manter a energia e a segurança energética do nosso país. Me dá licença só um pouquinho, eu preciso chamar aqui uma pergunta. O agrônomo com doutorado em ecologia, Evaristo Miranda, tem uma pergunta sobre uma fonte de energia renovável em que o Brasil tem um potencial enorme, mas enfrenta uma grave crise. Então nós vamos ver qual é. Ministro, a cana-de-açúcar representa a energia renovável mais significativa da nossa matriz energética. 16% da energia do Brasil vem da cana-de-açúcar, através da cogeração da energia elétrica e do uso do etanol. A cana representa mais a matriz que todas as hidrelétricas juntas, que dão 14%.
Isso quando está chovendo, não é? Contudo, nos últimos anos, esse setor foi totalmente desestruturado. O controle artificial do preço da gasolina fez com que caísse o consumo de etanol. 82% dos veículos flex utilizavam etanol em 2009. Hoje esse número caiu para 35%. Por outro lado, 47 usinas fecharam, 70 estão em recuperação judicial. Na região de Sertãozinho, Ribeirão Preto, mais de 500 indústrias metalúrgicas já demitiram mais de 10 mil empregados. Diante dessa grave crise do setor, o que vai ser feito? Houve essa alteração na CID. Isso vai ajudar daqui a uns meses um pouco, mas é necessário muito mais. O que o senhor pretende, o que será feito para reestruturar esse setor e dar ao etanol o papel que ele merece na nossa matriz energética? Posso responder? Por favor. Bem, primeiro eu quero dizer que eu reuni com todo o setor sucroenergético brasileiro, fizemos um amplo diálogo, um amplo debate. Acabamos de aprovar no Congresso Nacional, eu ainda era o líder do governo, e aprovamos no Senado da República um aumento no percentual do etanol na nossa gasolina. Acabamos de fazer os testes com a Anfávia e com uma série de laboratórios para poder ver o rendimento dos nossos motores, seja nos ciclomotores, sejam nas motocicletas, sejam nos nossos automóveis em geral, deste aumento do percentual do etanol, para que nós possamos combinar, de um lado, a CID, que o próprio agrônomo reconheceu que está, neste momento, ajudando o etanol, e, de outro lado, o aumento do mercado garantido do etanol, que fará com que nós possamos restabelecer uma geração de fluxo de caixa para o setor. No entanto, o setor sucroenergético precisa de mais coisas e mais investimentos. Primeiro, a nossa energia de biomassa ela é sazonal, porque ele depende da safra da cana-de-açúcar. Portanto, nós precisamos dotar as nossas usinas de biomassa de uma tecnologia moderna para que eu possa fazer uso múltiplo de biomassas diversificadas. E assim eu ter essas usinas funcionando 12 meses por ano e não apenas 6 meses por ano. A tecnologia já está identificada. A EPE, que é a Empresa de Planejamento Energético Brasileiro, está fazendo os estudos. Há um grupo de trabalho já nomeado no nosso Ministério que começa agora a fazer as análises econômicas, da viabilidade econômica dos investimentos, para que nós possamos aumentar o potencial, portanto, desta indústria que é estratégica e que, como eu disse, hoje nós já temos uma equivalência de uma Belo Monte, só que ela só funciona durante a safra. Nós precisamos fazer com que ela possa funcionar durante 12 meses. De igual modo, nós temos outras matrizes na área de biomassa que podem ser também acionadas e que nós estamos estudando o custo-benefício, o rendimento, etc., para que nós possamos implementá-la num sistema tão robusto como o nosso na área do setor elétrico. Portanto, este é um setor que merece toda a atenção, toda a prioridade, e o nosso Ministério está atento a ele. O senhor, quando assumiu o Ministério, o senhor desmentiu o que passava na ocasião de que a conta de luz ia subir 40%. Só que agora estão falando que tem muito mais. Esse programa começou apontando a possibilidade de 60% de aumento da conta de luz. O que é que vai para o bolso do consumidor? Eu continuo dizendo que não é esse o aumento. É que as pessoas estão arbitrando e fazendo disso um exercício de futurologia. Porque... Qual é a sua arbitragem? Eu não arbitro. Eu não arbitro. Eu faço estudos, planejamentos, encaminho essas formulações ao órgão competente, que é a ANEEL, que tem a função, pela regulação do setor elétrico, de estabelecer a tarifa, para que eles possam estabelecer a tarifa. Portanto, vamos colocar aqui com clareza. Veja, nós estamos em pleno processo de audiência pública para se estabelecer o regime tarifário extraordinário. Ao término desse processo, nós teremos um reajuste médio. Este reajuste médio será transparente, absolutamente verdadeiro, sem especulação,
sem Mas o senhor arbítrio. disse, o senhor diz, não é 40 e não é 60. Por causa dos nossos estudos. Então o senhor já tem um dado. Não, nós temos os nossos estudos, mas quem estabelece a tarifa é a ANEEL, não é o ministro. A bandeira tarifária já vai ser aplicada, já está sendo aplicada. A bandeira tarifária já está sendo aplicada desde R$ janeiro. 3 por cada... Mudou. Mudou? Acabou de estar, neste momento, sob audiência pública, um novo modelo de bandeiras tarifárias, porque esta bandeira que estava em vigor, que estabelecia na bandeira vermelha R$ 3 e R$1,5 na bandeira amarela, não levava em consideração dois outros grandes problemas. Risco hidrológico e não levava em consideração o custo que nós temos de indenização entre as hidrelétricas para que Itaipu esteja gerando o que está gerando neste momento. Aliás, a bandeira vermelha subiu de 3 para 5,50, não é isso? Não subiu ainda. 83,3%. Não, esse é o outro cálculo, de novo, simplório. Você pega lá 3, bota 2,5, divide, dá 83,tal. E não é assim, não é assim que se faz o cálculo, porque nós estamos falando de vários fatores distintos. Há uma nota publicada hoje no site da ANEEL, inclusive explicando uma matéria que saiu a respeito desse percentual, para que fique claro para todos o que efetivamente está ali. O que está ali, é preciso que a gente entenda. Daqui a pouco nós estamos aqui defendendo intensamente o uso de energia hidrelétrica. Isso. Não é? Pois bem. Voltaremos ainda nesse programa. Voltaremos a defender, muito bem. Mas para que isso aconteça, nós precisamos remunerar a equivalência hídrica nos momentos em que nós temos que compensar uma região que tem muita água num determinado momento contra uma outra região que tem uma garantia física contratada no mercado cativo e que não tem essa energia para poder entregar. Itaipu hoje está mandando para o sudeste brasileiro nada mais nada menos do que, em média, 11 mil megawatts dia de energia. É Santo Itaipu, né, ministro? Se Graças houvesse Itaipu, a Deus, nós já estávamos no escuro há muito Graças tempo. a Deus. Veja como eu sou bem-humorado e quando você chama ela de santa, eu respeito e digo graças a Deus. Não é? Porque é preciso que a gente entenda que Deus é brasileiro, sim, e que Deus ajuda quem trabalha. Nós estamos trabalhando muito. Agora, nós nós não precisamos fazer isso com mau humor. Nós vamos falar fazer isso com bom humor e nos dedicando a encontrar soluções criativas, soluções que sejam mitigadas e que para o consumidor um aumento de 50, 60, 40 não gera bom humor, ministro, né, vamos fazer o seguinte, nós estamos pior é ele ficar no apagão. Pior é ele não ter energia. Ou entender por que há 2 anos deve A gente vai voltar né, a essa discussão já depois do comercial. Preciso fazer uma pausa aqui. A gente volta já para continuar discutindo conta de luz e a regularidade do abastecimento. Então, fique aí, não vá embora. Nós estamos de volta com o Canal Livre, que esta noite recebe o ministro Eduardo Braga para discutir a situação do abastecimento de energia elétrica no país. E os nossos correspondentes Sônia Blota e Sérgio Gabriel vão nos mostrar como é que está a situação energética nos Estados Unidos e na Europa. Vamos ver. Poucas coisas são mais hollywoodianas do que as maravilhosas piscinas nas mansões das estrelas de cinema em Beverly Hills. Mas depois de 3 anos de seca na Califórnia, as piscinas parecem uma miragem para quem convive com a falta de água. No estado mais populoso e também o maior produtor de alimentos dos Estados Unidos, a escassez é combatida com transparência e multas. Na internet, diariamente, os moradores podem acompanhar o estágio da seca, dos reservatórios e receber dicas de economia. Fiscais circulam por cidades como Los Angeles em busca de sinais de desperdício. Usar água para regar jardins, lavar carros e não combater vazamentos pode custar caro. As multas chegam ao equivalente a R$ 1.500. A meta do governo é reduzir em 20% o consumo. Por enquanto, a queda no uso é de 10%. Nevada é outro estado americano que sofre com a seca. Na cidade dos jogos, a aposta é em planejamento. Diante da ameaça de crise, o governo vai investir $1 bilhão num novo sistema de captação para evitar o racionamento no futuro. Além disso, todos os hotéis são obrigados a reciclar a água utilizada. E não é só a água que preocupa os americanos.
A maior economia do mundo é uma consumidora voraz de recursos naturais. Nos últimos anos, os americanos estão investindo bilhões de dólares em energias alternativas. Energia solar, eólica, hidrelétrica são algumas das apostas para diversificar a matriz energética do país. O grande objetivo é reduzir a dependência da importação de petróleo. Nesta direção, outra grande aposta americana é na extração de um tipo de petróleo diferente, que existe em grande quantidade no país. Ele vem das rochas de xisto. O crescimento desta oferta nos Estados Unidos assusta os grandes produtores de petróleo como a Arábia Saudita. Para tentar inviabilizar o xisto, os árabes reduziram drasticamente o preço do petróleo que vendem no mundo. Quem está se beneficiando com essa disputa é o consumidor americano, que viu o preço da gasolina despencar. Hoje o litro do combustível custa o equivalente a R$ 1,50. Vamos ver agora como é o abastecimento de eletricidade no velho continente, com a Sônia Blota, direto de Paris. EDF, sigla para Électricité de France, Eletricidade da França em português. Na França, a energia é 74,5% nuclear, 16,3% hidrelétrica, 9,1% termal, 0,1% eólica e demais fontes renováveis. Os franceses consomem cada vez menos eletricidade. O consumo de energia costumava aumentar a cada ano, mas em 2014 ele caiu 6%, o nível mais baixo dos últimos 12 anos. Como explicar esta diminuição do consumo? A França é adepta do aquecimento elétrico, mas no ano passado, a meteorologia ajudou. O ano mais quente desde 1900 fez com que os franceses usassem menos a calefação. O governo francês concede incentivos fiscais para quem renova sua casa e melhora, por exemplo, o isolamento térmico, que ajuda a economizar ainda mais. No ano passado, a Assembleia Nacional adotou um projeto de lei relativo à transmissão energética pelo crescimento verde. O texto ainda está sendo examinado pelo Senado. As energias renováveis representaram 28% da produção elétrica na Europa em 2013, mostrando pela primeira vez que a transição energética é tida como irreversível no continente. Sônia Blota, de Paris, para o Canal Livre. O ministro Eduardo Braga estava vendo aqui, fazendo assim, ó. O senhor gostou do seu Rio, principalmente da Califórnia. Eu gostei, porque, veja, o Brasil tem que efetivamente combater desperdício e fazer o uso inteligente, não só da energia, mas também da água. Claro. E também da água. Veja, nós estaremos lançando, na próxima semana, 2 programas importantes interligados dentro do governo federal. Através do Ministério do Planejamento, porque diz respeito à questão dos cortes de desperdício energético e de água dentro dos prédios e das unidades do governo federal. O outro, de eficiência energética dentro dos prédios públicos federais, que será comandado pelo Ministério de Minas e Energia. Para que os senhores tenham uma ideia, nós poderemos reduzir em 30% o nosso gasto energético dentro das nossas unidades, fazendo a busca da eficiência, melhorando a lâmpada para uma tecnologia mais moderna, melhorando o sistema de refrigeração, melhorando o sistema de iluminação natural nos prédios, melhorando um programa de reuso de água e outras tecnologias que nós estaremos disponibilizando, inclusive no site do Ministério de Minas e Energia, e faremos uma grande campanha dentro de todas as unidades do governo federal e uma campanha a nível nacional. A presidenta Dilma startou esse programa já internamente há algum tempo, com cientistas do CEPEL e de outros institutos tecnológicos. Nós desenvolvemos esse programa dentro do Ministério de Minas e Energia. Nós estamos agora na fase final deste programa. Hoje esse programa foi apresentado aos técnicos do Ministério do Planejamento e nós em breve estaremos lançando um grande programa de eficiência energética. Agora, essa eficiência energética, ela não pode parar dentro das unidades dos prédios do governo federal. Nós precisamos avançar. Eficiência energética... Ministro, me permite uma perguntinha só aqui para não perder o gancho. Teria sido melhor que o governo, assim, além de fazer esse esforço que está sendo feito, por exemplo, que o presidente tivesse contido 2 anos atrás, quando travou aquela batalha para baixar artificialmente o preço da energia elétrica,
Quando o governo, por exemplo, desestruturou completamente o setor sucroalcooleiro para manter preços artificiais dos combustíveis, não teria sido muito melhor para o país se esses desatinos todos não tivessem sido cometidos? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se você compra um carro financiado e você paga a última prestação, você quer continuar pagando a prestação que não existe? Não, ministro, a pergunta para o senhor é muito objetiva. A minha pergunta também é mas... objetiva. Veja bem, nós no setor elétrico brasileiro, tínhamos hidrelétricas amortizadas, pagas pelo povo brasileiro, que as distribuidoras e geradoras continuavam cobrando do povo como se elas não estivessem pagas, como se elas não estivessem amortizadas. Então, o certo era deixar eles continuarem cobrando por algo que já estava pago. E o que é que nós vamos pagar mais agora na conta de luz, então? O que nós temos agora é que nós temos um risco hidrológico que não é o risco hidrológico natural. Nós estamos diante de um extremo climático e os extremos climáticos acontecem. Se não tivesse acontecido, nós não estávamos aqui. A era glacial acabou por um extremo climático. Os extremos climáticos sempre existiram, só que eles eram de 100 em 100 anos, de 50 em 50 anos. Depois passaram a ser decenais e agora os extremos climáticos estão acontecendo quase que anualmente. Esta é a mudança que nós estamos vivendo num mundo que tem gases de efeito estufa, que tem mudança do clima, que tem desmatamento, que tem desperdício. Portanto, o que nós estamos fazendo, ainda há pouco falou, multa. Ora, a bandeira vermelha, o que ela é? É uma multa, mas é também uma advertência. Ela é uma advertência e uma multa. Para quem não cometeu nenhuma infração, né? Mas, Rafael, deixa eu dizer a você, se a matriz energética deixou de ser a hidráulica e passou a ser a térmica, foi por minha vontade? Claro que não. Se não Até choveu... o senhor não estava no governo, senão com certeza o senhor teria sido Mas se há 2 anos o governo estimulou fortemente o consumo, a gente pode imaginar que existe uma responsabilidade também. Então, deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. A demanda energética brasileira para 2015 é 67.500 megawatts médios. A demanda energética de 2014 foi exatamente 3,5% menor. 3,5% menor. O que nós temos que entender, de uma vez por todas, é que o setor elétrico, ele depende da matriz energética que ele usa para ser transformado em energia. Tá certo. Agora, ele é um sistema energético interligado com rede de transmissão, subestação, que interliga diversas bacias e que traz uma segurança energética diferente, por exemplo, do abastecimento de água em alguns estados que estão vivendo. O que diferencia do sistema. Mas só para lembrar, a pergunta do Panunzi, na verdade, ela se refere a decisões do governo que ignoraram o problema que já estava no horizonte. Quer dizer, no momento em que você incentiva o aumento do uso da energia e incentiva duplamente, porque ainda reduz o preço dos eletrodomésticos. Então, aquilo ali, 2 anos antes dessa crise, parecia uma falta de visão, mas já passou, foi um problema, não há dúvida nenhuma. Deixa eu fazer uma ponderação a você. É claro que engenheiro de obra feita é sempre mais fácil, não é? A gente conhece bem como é que é isso. Mas imagine, já passou, agora que foi um erro... Foi. A Confederação Nacional da Indústria, àquela altura, e todo o setor privado àquela altura, clamava por uma energia competitiva para que o Brasil fosse competitivo na exportação dos seus produtos com valor agregado. As circunstâncias eu me lembro bem. Agora, o que acontece? Àquela altura, não havia como prever que nós teríamos a crise hídrica que estamos vivendo. E àquela altura não havia como prever que nós estaríamos diante de uma circunstância como estamos vivendo hoje. Agora, ministro, o senhor porque estava fora do governo, já tinha gente alertando para isso há muito tempo quando o presidente tomou essa iniciativa. Porque a seca, na verdade, foi a seca de 2012. 2012. Bem, 2012, os nossos reservatórios não estavam sequer com os índices de 2001. Portanto, o que nós precisamos entender é que nós estamos diante de desafios, nós estamos diante de um programa que está em pleno andamento, são mais 6.700 megawatts de energia nova este ano, são mais
7.000 quilômetros de rede de transmissão sendo implantadas este ano e mais um programa de energia fotovoltaica. E eu gostaria de poder falar em outro programa. Eu vou dar o tempo que o senhor precisa para falar no próximo segmento, porque eu preciso chamar um comercial agora rapidamente, senão não temos mais tempo para isso, e voltamos para terminar a entrevista. Então, aguente aí que a gente volta já. Nós estamos de volta para o último bloco do Canal Livre. Vamos andar rapidamente aqui, porque tem pergunta demais para fazer e o tempo está acabando, né, ministro? Bom, o senhor prometeu no intervalo que ia dar um furo para a gente. Então, pode, por favor. Microgeração distribuída. O Brasil tem há 2 anos já a regulação para a microgeração distribuída, mas, no entanto, nós temos grandes dificuldades em função de carga tributária de ICMS e carga tributária também de PIS e COFINS. O governo federal já tomou a decisão. São 2%, nós estamos desonerando esses 2%, nós estamos com uma minuta que está sendo negociada com o CONFAS para que nós possamos desonerar a microgeração fotovoltaica na área distribuída, na área, portanto, de onde está o consumo, e nós haveremos de lançar um grande programa com financiamento, inclusive, nós estamos agora tratando, para que nós possamos ter a microgeração fotovoltaica distribuída para aliviar a conta de energia do consumidor e, ao mesmo tempo, trazer energia renovável, ambientalmente correta, para a rede de distribuição nos grandes centros consumidores. Ministro, deixa eu fazer uma pergunta que foi inspirada pelo presidente Lula. No governo, ele era muito preocupado com a questão ambiental, mas do jeito diferente. Ele se queixava de que os ambientalistas estavam atrasando tudo, porque tinham exigências lá cada vez maiores para o licenciamento ambiental. E ele dizia que também toda hora param tudo por causa do bagre e tal. Lembra daquela conversa? Qual é o seu ponto de vista em relação à atuação dos ambientalistas nesses projetos todos? Olha, o presidente Lula tem razão, porque havia muito exagero e havia muito radicalismo. Eu acho que esta crise também terá um efeito colateral de trazer um pouco mais de racionalidade e um pouco mais de equilíbrio nessa discussão. No entanto, é preciso que nós também tenhamos consciência de que, se nós estamos tendo um ritmo hidrológico diferente, é porque não cuidamos tão bem assim da natureza. Portanto, é aquela coisa que a minha avó dizia, nem tanto nem tão pouco. É preciso ter a responsabilidade, sim, com o desenvolvimento sustentável e com a sustentabilidade. A vida sustentável significa dizer que a gente saiba fazer uso dos nossos recursos de forma responsável. Portanto, não pode haver exageros nem de um lado nem de outro. O problema é saber quando há exageros. Mas a prática vai nos ensinando. A verdade dos fatos é que tem sido assim, ou a bomba atômica não foi assim. 2 minutos. Ainda há pouco eu ouvi aqui elogios à energia nuclear. E aí eu poderia perguntar, e a bomba atômica? Mas, portanto, mas a uma prática... coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas a tecnologia é a mesma. Nem tanto, nem tão pouco. Nem tanto, nem tão pouco. Mas o senhor reconhece, então, que os excessos provocaram prejuízos no país. Os excessos são sempre ruins. Claro, e já provocaram prejuízos, não só prejuízos econômicos, mas agora prejuízos, inclusive, ambientais. Mais uma perguntinha, uma resposta rapidinha. Ministro, qual é a condição das nossas linhas de transmissão? Elas estão com manutenção em dia, são modernas, garantem, por exemplo, o abastecimento aqui no Sudeste, se precisar trazer energia de outra região do país para cá? Bem, as nossas linhas de transmissão de alta potência, elas são novas, elas foram construídas nos últimos 10 anos. E nós estamos construindo muitas linhas de transmissão de alta potência nesse momento. O Brasil é um dos países que tem, neste momento, um dos maiores programas de investimento em linha de transmissão no mundo. No entanto, nós precisamos avançar nas linhas de distribuição. As nossas linhas de distribuição, que são as de baixa tensão, essa nós precisamos avançar para reduzir perdas e melhorar a tecnologia. Ministro, antes que o programa termine, a energia eólica, parece que ela produz cerca de 4% do total no Brasil, não chega a 5%.
Ela vem crescendo muito. Mas tá ela 4, 5%. Ela não existia há 5 anos atrás, hoje já é equivalente a uma Belo Monte. 4,5, 5, né? Nós temos 10 mil megas instalados e produzimos efetivamente 4,5 a 5 mil até o final do ano. E a perspectiva? Os leilões estão saindo permanentemente, agora mesmo estamos com um leilão em plena vigência de várias matrizes energéticas. Não pode juntar tudo nos leilões, né? Devia separar, né? Não, mas é porque os projetos, veja, os projetos têm que ser diferentes, as energias não são competitivas entre si, elas terão que ter, obviamente, leilão de eólica, leilão de fotovoltaica, leilão de térmica, leilão de ponta, de hidráulicas, etc., mas nada impede que a gente faça simultaneamente. Ministro, Petrobras, petróleo, pré-sal, a presidente Dilma é uma entusiasta do pré-sal, mas as coisas estão acontecendo, o petróleo desabou, o preço do petróleo desabou, a Petrobras não está aguentando, não está dando conta da tarefa. Vamos mudar, temos que mudar o marco regulatório do pré-sal ou vai ficar tudo como está? Eu acho que nós temos que dar um passo de cada vez. Primeiro, é importantíssimo dizer que nós temos hoje no pré-sal uma das reservas estratégicas mais importantes do povo brasileiro. Isto dá ao Brasil uma garantia energética, olhando para o futuro, fundamental. E, ao mesmo tempo, é preciso que cada vez mais melhore a gestão, a governança, o sistema de compliance e de transparência na nossa Petrobras. A Petrobras é uma empresa que é um patrimônio de todos nós. Nós precisamos separar aquilo que for mal feito, que a Justiça, que a Fiscalização, a Polícia Federal, o Ministério Público cuide e que se dê amplo direito de defesa e aquilo que reste provado de culpa, que as pessoas respondam por isso. Mas a nossa Petrobras, ela precisa ser vigorosa, ela precisa ser eficiente e ela precisa garantir investimentos estratégicos para o futuro do país. Vai mudar o marco regulatório ou não vai mudar? Nós não podemos dizer isso neste momento, porque neste momento o que nós estamos tratando é de aumentar a produção da nossa no pré-sal. E veja, nós estamos produzindo hoje no pré-sal já 700 mil barris de petróleo dia. Ou seja, o potencial que nós temos nesta região e o que o Brasil está avançando nesta direção nos levará a fazer uma avaliação futura. Mas, no momento, o caminho é fortalecer a Petrobras, dar transparência, melhorar a compliance e fazer com que a Petrobras seja cada vez mais importante e estratégica para o nosso país. Essa troca da presidência da Petrobras e a nova gestão, o que o senhor espera disso? O senhor ficou um pouco surpreendido? A presidenta Dilma fez uma escolha que eu acredito ser uma escolha importante, porque traz o doutor Bandini, que tem uma experiência no Banco do Brasil importante, traz um diretor financeiro com larga experiência, porque afinal vem do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um bom exemplo de gestão financeira no Brasil para a Petrobras e escolhe diretores interinos de carreira dentro da Petrobras de forma interina, porque passarão, obviamente, por determinadas ações agora dentro da Petrobras sob a direção do doutor Bandini. Nós precisaremos, portanto, dar curso ao plano que se está estabelecendo para que nós possamos fazer uma avaliação futura sobre o tema. O senhor tem 1 minuto para a sua consideração final. Eu queria primeiro agradecer à Rede Bandeirantes, agradecer a todos aqui que debateram com o entusiasmo que o povo brasileiro está acompanhando e com a preocupação, é óbvio que o povo brasileiro está acompanhando essa questão. O importante é que nós estamos trabalhando e trabalhando muito do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista da gestão, do monitoramento, para que nós possamos tomar decisões de forma responsável. Eu posso dizer, neste momento, o suprimento de energia do nosso país está garantido. No dia 12 de fevereiro, nós teremos uma grande reunião, onde nós faremos novamente uma nova avaliação do clima para que nós possamos planejar novamente novos passos. E assim tem sido, porque, lamentavelmente, a segurança da previsão climática, ela não ultrapassa 10 dias. Então, a cada 10 dias, nós estamos refazendo o nosso planejamento de acordo com as informações. E garantir a você que a orientação da presidenta Dilma é para que nós possamos garantir um setor robusto e que possa garantir energia ao povo brasileiro.
Canal Livre de hoje fica por aqui. Eu agradeço a presença do ministro das Minas e Energia, Eduardo Braga, e também dos meus colegas Fernando Mitre, Rafael Colombo, Celso Ming. Muito obrigado a você que nos assistiu até agora. Uma boa noite e até a semana que vem. Tchau.